Olá, graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos meditar em João 10, verso 19 ao verso 22, que diz assim: Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Nós vamos pensar na seguinte grande ideia: seguem ao bom pastor as ovelhas que ouvem a sua voz. No sermão anterior, irmãos, nós vimos Jesus se apresentando como um Deus pré-existente, que veio em forma humana. Falamos que o livro de João foi escrito com o propósito de mostrar que Jesus era o Cristo, que ele era o ungido de Deus. A unção funcionava como uma declaração pública de que tal indivíduo era um sacerdote, profeta e rei oficial. No caso de Jesus, ele foi ungido nas três funções. Vimos também ele se apresentando como o bom pastor. No verso 3, ele disse que o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Falamos sobre o aprisco, que era o lugar onde as ovelhas eram guardadas. Lá haviam ovelhas de diversos pastores. Quando um pastor chegava à porta do aprisco, ele as chamava e elas identificavam a sua voz e o seguiam. Há outras ovelhas dentro do aprisco. Isso não significa que elas sejam ovelhas desse pastor, mas todas que são suas ovelhas vão ouvir e atender a sua voz. Tanto é que o verso 5 diz que elas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. As ovelhas têm essa característica, elas conhecem o seu pastor. O aprisco está cheio de ovelhas, mas não significa que são ovelhas do Senhor.
as que são dele são as que o seguem. Já que Deus estabeleceu para nós a figura de uma ovelha, é importante sabermos as características principais de uma ovelha. Elas são indefesas, elas não têm chifres, não mordem, não dão coices. Por mais que, e se tratando de ovelha ser humano, eu já levei alguns coices de ovelhas, e se segurarmos uma ovelha, ela não tem mais o que fazer, ela é uma vítima fácil. Essa semana eu estava conversando com Cristiane, no domingo passado, e eu dizia que, será que não tinha outro animal para Deus escolher, para comparar com o cristão, como ele é denominado como ovelha? Ela respondeu dizendo que não, pois é o animal que mais se parece conosco, com os crentes, com o ser humano. E é mesmo, irmãos, nós somos tal qual uma ovelha animal o é. A ovelha animal, e aí não se ofenda, é um animal estúpido, falta-lhe bom senso. Por exemplo, se várias ovelhas estiverem dentro de um cercado com um excelente pasto, pastos verdejantes, e de repente uma das ovelhas sair por um buraco na cerca em direção a, por exemplo, um asfalto, as outras ovelhas passam pelo mesmo buraco, seguindo-a como se pudessem pastar ali no asfalto. Mesmo em um pasto excelente, se uma for para um lado sem pasto, todas irão juntas. Ovelhas são míopes, não têm uma visão de longo alcance e demoram para ver, para enxergar o risco à sua volta. Por isso, se tornam bem dependentes e são presas fáceis. Uma ovelha deitada de pés para cima, ela não consegue se desvirar sozinha. Ela pode ficar nessa posição até morrer. E para sobreviver, ela precisa ser posta em pé por alguém, no caso, o seu pastor. Então, as ovelhas precisam constantemente de um pastor que cuide delas. Então, partindo do pressuposto que você já é uma ovelha de Jesus, o que podemos entender sobre nós mesmos e sobre como melhorar o nosso relacionamento com Deus, é nesse sentido que eu vou caminhar no sermão de hoje. Nós vamos meditar sobre 3 características de uma ovelha que segue ao bom pastor. A primeira, a ovelha ouve a voz do bom pastor. As ovelhas de Jesus possuem uma característica: as ovelhas ouvem a sua voz e esta o segue. Está no verso 3, do verso 4 do capítulo 10. Mas como ele fala para que elas possam ouvir a sua voz, irmãos? Lá no texto de Hebreus capítulo 1, nós vemos: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Fica claro no texto que Deus falou no passado de muitas maneiras. Por exemplo, ele falou por meio de uma sarça ardente, falou por meio de profetas, ele falou em sonhos, ele falou através de visões, mas o texto diz que nesses últimos dias ele nos fala através do seu Filho, da pessoa de Jesus, o Verbo, a palavra encarnada, a palavra de Deus escrita. Houve aqui um desenvolvimento da maneira de Deus falar e se revelar ao seu povo ao longo da história. Quando ele falou ao povo, se revelando a Moisés, através de Moisés, o monte estava fumegante. O texto de Hebreus 12, 18 ao 21 diz: vocês não chegaram ao monte em chamas que se pode tocar, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito.
pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até o animal, se tocar o monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Quando o povo viu o que estava acontecendo, pediram para Moisés ir lá e ser o representante deles. Não sei se você já questionou do porquê Deus não fala com você como falou com o povo ali no Monte Sinai. Mas o testemunho do próprio Moisés foi: estou apavorado e tremo de tamanha glória. Deus prometeu ali que viria um profeta da parte dele para falar ao povo, e esse profeta é Jesus. Se examinarmos textos, nós não vamos ler, mas textos como 2 Pedro 1:21, Hebreus 4:12, 2 Timóteo 3:16 e 17, encontraremos a mensagem dos 40 escritores da Bíblia. Mesmo com as suas diferenças, eles estavam concordando, porque essa palavra é uma palavra falada e escrita, inspirada pelo próprio Deus. Então o escritor de Hebreus se refere às escrituras dizendo que ela é viva e ela é penetrante. O Salmo 19, um salmo muito conhecido que fala sobre a lei do Senhor, nós vemos o salmista se referindo à palavra de Deus, depois de ter falado que os céus proclamam a glória de Deus. Em outras palavras, a instrução de Deus, e ele diz isso, é perfeita, cobre todos os assuntos de problemas do coração do ser humano. Ele fala sobre a sua vida, sobre forma de comunicação, sobre a forma como se deve abordar outras pessoas. Também fala sobre como se deve administrar as suas finanças, como você deve ensinar os seus filhos, como deve ser um relacionamento conjugal, um relacionamento interpessoal. Então, há relatos históricos na palavra de Deus que são confiáveis. Deus não é um Deus que pede, Ele ordena. Se aceitar, será abençoado por Ele, senão você perderá a sua bênção, a bênção dEle. Ele fala e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele se preocupa em nos deixar com toda a orientação necessária para a vida. O texto lá de Coríntios 10:11, Paulo escreveu: estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas com advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então essa passagem está no contexto de um povo que estava vivendo sobre uma forte murmuração. O juízo de Deus, ele cai sobre o povo que murmura, e isso foi registrado para que aprendêssemos. Do mesmo modo que ele condena os que vivem na imoralidade. Deus fala, Deus se revela. Tudo que ele pôs na sua palavra é para nossa instrução e nossa orientação. As ovelhas precisam crescer em aprender a ouvir a voz do seu pastor. Outra característica das ovelhas em seu relacionamento com o seu pastor é que elas reconhecem o seu pastor. Nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele. Se algum estranho se aproxima, elas fogem dele. As ovelhas de Jesus se aproximam e desfrutam dele. Afinal, elas são estimadas por Deus por causa do que Jesus fez na cruz. Por causa da morte de Jesus, podemos chegar com confiança, com ousadia diante de Deus, irmãos. Uma vez que os meus pecados já foram punidos ali na cruz, eu não preciso ter mais medo de me achegar à presença de Deus. As ovelhas de Jesus reconhecem a sua voz, a voz da palavra. No relacionamento entre um pastor e suas ovelhas, existem atitudes diferentes de ovelhas diferentes. Há ovelhas que têm o prazer de estar andando junto com o seu pastor. O pastor tem duas ferramentas básicas de trabalho: um pedaço de pau com uma curva na ponta, o cajado,
que serve para puxar a ovelha quando ela vai além do que ele gostaria, e um bordão ou uma vara que serve para ele se livrar dos animais que são uma ameaça ao seu rebanho. Por outro lado, há ovelhas que não perdem a oportunidade de fugir do pastor e ir até perto do penhasco. Profissão perigo. Ovelha, profissão perigo. Como a tarefa do pastor é manter o rebanho junto, quando uma ovelha se caracteriza em fugir constantemente do pastor, ele pega, põe-a no seu colo e, detalhe, quebra a perna da ovelha com o bordão, com a vara, e aí a partir de então, sempre que o rebanho tiver que se deslocar, ele a porá sobre os seus ombros. Quando o rebanho parar, ele a colocará no chão. Depois de uma experiência como essa, a ovelha nunca mais foge, ela sempre ficará perto do seu pastor. Somos ovelhas do rebanho de Deus, irmãos. Fomos chamados para ouvir a sua voz e vivermos perto dele. Mas a Bíblia diz também, lá em Hebreus 12, que Deus disciplina o seu filho quando for necessário, como um ato de o pastor quebrando as pernas da sua ovelha. Então, quando o filho de Deus está em desobediência, ele quebrará a perna da ovelha, ela vai sofrer, vai sentir dor, passará por momentos de limitações para aprender a andar perto do seu pastor. Nós estamos falando sobre 3 características de uma ovelha que segue o seu pastor. A segunda característica é que ela reconhece o bom pastor. As ovelhas do rebanho de Deus reconhecem Jesus como o seu bom pastor. Esse rebanho, irmãos, ele se constitui de pessoas com hábitos bem diferentes. No contexto do rebanho de Deus, encontraremos pessoas com maturidades diferentes. No rebanho de Deus, há alguns que obedecem mais, outros que obedecem menos. Mas não podemos negar que somos do mesmo rebanho. Uns têm fé de mais, outros fé de menos. Independente da fé ou do cheiro, somos irmãos. Na verdade, devemos ter como propósito conduzir-nos uns aos outros em crescimento, andando juntos com o bom pastor. As ovelhas ouvem, reconhecem e têm relacionamento com o seu pastor. E por fim, vemos que as ovelhas seguem ao seu pastor. Vivemos no mundo do progresso, onde tudo é feito para facilitar a nossa vida. Estamos na era da tecnologia, há muitos recursos disponíveis para tornar as pessoas mais felizes. O mundo hoje nos oferece uma série de facilidades que, por um lado, pode ser bênção, mas isso pode ser um perigo quando passamos a encarar o desenvolvimento tecnológico como o desenvolvimento da sociedade humana. Isto é um puro engano. Como diz o ditado popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar do avanço tecnológico, os problemas humanos são os mesmos desde o início da vida do ser humano. Por exemplo, quando nós examinamos Gênesis 3, percebemos que o problema do homem ali era a luta por poder. O homem queria ser igual a Deus. Você deve lidar com isso, ou conhece, ou convive com pessoas que ainda hoje lidam com a disputa pelo poder. Essa disputa acontece dentro de casa, entre irmãos, entre cônjuges, marido e mulher, na empresa, na igreja. Esse é um problema antigo. A tecnologia, o avanço tecnológico não afastou esse problema do ser humano, da raça humana. Se olharmos para Gênesis 4, encontraremos a inveja, um irmão com inveja de outro. A tecnologia não acabou com o pecado da inveja. Se olharmos para Gênesis 6, encontraremos a imoralidade. Em Gênesis 11, o problema é a idolatria.
é nítido que as piores mazelas da humanidade não desapareceram pelo desenvolvimento tecnológico. As máquinas, os centros urbanos estão progredindo, isso é verdade. As facilidades surgem a cada dia, bem como a quantidade de informações. Mas o problema do ser humano é e sempre será o mesmo. É o pecado. Em Gênesis 3, observamos na queda do homem um choque de comunicação. O diabo sugere que Deus falou uma coisa que na verdade não era o que ele havia falado. Ao ouvir o diabo, a mulher tenta refutá-lo, afirmando o que também Deus não havia dito. É patente que os problemas de comunicação estão vivos desde aquela época. Quando admiramos o progresso tecnológico em todos os campos da vida, na medicina, na era da informática, na comunicação, corremos o risco de chegarmos à seguinte conclusão: já que a raça humana está se desenvolvendo tanto, mas tanto, Deus já não tem o que falar para o homem de hoje. Portanto, eu não preciso mais me relacionar e sujeitar-me a Ele. Deus é coisa do passado, não precisamos mais dele. E é justamente isso que estão pregando aí fora. Não há mais a necessidade de um Deus para a raça humana. Somos tão autossuficientes que não mais precisamos dele. Então muitos têm confiado suas vidas ao avanço tecnológico, dando a autoridade, a credibilidade, a confiança para dizer como se nós não precisávamos mais de Deus e como que nós estamos vivendo hoje sem Deus. Por exemplo, pode ser que você ligue a TV e veja lá uma psicóloga dizer que ao disciplinar o seu filho com a vara, você vai criar um trauma nele. Talvez em outro canal, outro psicólogo ou outro especialista diga exatamente o oposto, ou que digam que os psicólogos cristãos, apesar de que não existe psicólogo cristão, não existe essa nomenclatura, digam também diferente. Com quem vamos ficar, irmãos? Com quem vamos ficar, igreja? Então saiba que a tecnologia e a sofisticação não substituem a palavra de Deus. As ovelhas de Deus continuam sendo ovelhas e devem seguir exatamente, exclusivamente ao Deus da palavra. Se você comprar um bem sofisticado, ele não mudará o seu coração. Talvez lhe dê mais conforto e às vezes até te torne mais preguiçoso, que é um pecado, como é o caso do controle remoto. A tecnologia não tem autoridade para lhe determinar o que fazer ou não. Só quem detém a autoridade é o Senhor Jesus Cristo. Pois, como ele mesmo citou, Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não, elas permanecem para sempre, nem o i ou o tio deixará de se cumprir. Assim sendo, irmãos, devemos resistir a qualquer proposta que esteja fora do que as Escrituras dizem, por mais enfeitada, sofisticada ou atualizada que ela seja. O que Deus fala é sempre o que vale. Não precisamos atualizar a Bíblia. Como disse o falecido Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que sairá amanhã cedo. Então, independentemente dos problemas terem mudado ou não, as ovelhas do rebanho do Senhor reconhecem o bom pastor. Estamos falando sobre 3 características de uma ovelha que segue ao bom pastor. A terceira característica é justamente essa: segue o bom pastor. A ovelha, elas ouvem a voz do Senhor, ele as conhece e elas as seguem. Verso 27 fala sobre isso. Então, as características das ovelhas que não são de Deus é que elas não creem, mas as ovelhas de Deus creem.
verso 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Crer, irmão, significa seguir. Uma das mentiras desenvolvidas por Satanás é a falácia que nós vemos quando nós perguntamos se a pessoa crê em Deus, crê em Jesus. Aí na sequência você pergunta para ela em qual igreja ela congrega. Ela diz nenhuma, mas ela acabou de dizer que crê em Jesus. Ou ela diz que vai de vez em quando na igreja da esquina. Então quando você começa a aprofundar a conversa, você verifica que ela não foi batizada por imersão, ela não tem a sua vida regida ou submetida à palavra de Deus. Ela crer para ela é somente uma falácia, ela não é uma seguidora genuína da pessoa de Jesus. E essa falácia não é o suficiente para desfrutar da salvação, do sacrifício de Jesus ali na cruz. Cristo quer reproduzir em sua vida o caráter dele. Ele não o salvou da condenação do pecado para que você continuasse uma vida de pecado. A vocação dele é para adequarmos o nosso caráter e conduta ao caráter e a conduta dele. Isso é segui-lo. O texto lá de Pedro 2:23 é um exemplo do próprio Senhor Jesus para nós. Diz que quando o insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então esse texto mostra a experiência de Jesus. Nas situações de ultraje, ele não revidava. Quando era ofendido, não retrucava. Por que Jesus agia assim, irmãos? O verso 21 diz, para isto vocês foram chamados, pois Cristo sofreu em lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Isso aconteceu para que nós pudéssemos ter uma referência, um padrão. O padrão nosso, a nossa referência é o modelo, é o exemplo, é o testemunho do Senhor Jesus. Então, em outras palavras, o texto está dizendo que ele se fez de exemplo para seguirmos as suas pisadas. Se somos ovelhas de Deus, por termos nos apropriado da salvação em Cristo, isso significa que temos de seguir as suas pisadas. Se Jesus era ofendido, ao invés de se vingar, ele se chegava a Deus e dizia, Pai, eu me entrego a Ti, porque sei que o Senhor fará justiça por mim, para mim. Do mesmo modo, você que é ovelha, deve seguir esses passos, fazendo o mesmo que Jesus fazia. Então, crer significa se adequar a Deus e se tornar um participante com Ele. Seguir a Cristo é segui-lo em seus propósitos, não é dizer a Ele o caminho que nós vamos seguir. Crer não é dizer o que Deus deve fazer ou instruí-lo de como Ele se adequará a mim, mas é pedir que Ele conceda do seu poder para conseguirmos fazer o que Ele quer que façamos. Crer é dizer, Senhor, o que queres de mim? Eu sou tua ovelha, o Senhor quer que eu perdoe esse que me roubou e me ofendeu? Por favor, Senhor, me ajude a entregar para Ti, para que o Senhor faça a Tua justiça. Então, crer é se colocar no devido lugar, confiando no que Ele quer e deixar a vingança que pertence a Ele. Para agir assim, irmãos, eu preciso da graça dEle, nós precisamos da graça dEle, que é suficiente. Então as ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus, pois sabem que Ele fala. Elas também reconhecem o seu pastor e se aproximam dele, ou seja, suas ovelhas não conseguem ficar uma semana sem parar para ouvir a voz do seu pastor. Talvez você fique menos rico por parar de trabalhar um tempo para ouvir a voz de Deus. Ele não nos chamou para sermos ricos, irmãos, mas sim para vivermos em comunhão com Ele. Ouça a voz de Deus, reconheça o seu pastor e siga os seus passos. Há ovelhas que gostam de andar próximo ao pastor e tê-lo pondo o seu cajado sobre os seus ombros, mas há ovelhas que só correm para o pastor quando vem o lobo se aproximar. Há também aquelas ovelhas que têm uma conduta tão ruim
que nem parece que são ovelhas. O sumo pastor está nos desafiando e nos chamando para perto dele, num lugar de intimidade, para desfrutarmos do seu poder, do seu amparo, do seu cuidado, do seu afago, do seu cheiro, do seu hálito. No início, eu mencionei a grande ideia, dizendo que seguem ao bom pastor as ovelhas que ouvem a sua voz. Seguem porque minha conduta como ovelha tem sido de submissão ao bom pastor. Meu crer é de confiança nas palavras de Deus. Sou uma ovelha comprometida com a obra do Senhor. Sou fiel às suas palavras. Além do meu andar de acordo com a vocação com que fui chamado, meu testemunho fala por si só de que sou conhecido por todos como um cristão fiel. Que tipo de ovelha você é? Você é o tipo de ovelha que ouve a voz do bom pastor, reconhece ele e o segue? Ou você é o tipo de ovelha que vive longe do bom pastor, não ouve a sua voz porque não o segue? Esse não é o desejo de Deus para você, meu querido irmão. Ele o quer vivendo na intimidade do seu rebanho. Por isso pense nisso, que Deus os abençoe sendo ovelhas que o seguem porque ouvem a sua voz. Amém.